pergunta. Não se preocupe que, se eu não tiver condições de responder, é porque eu não merecia nem estar aqui. Nada. Mas, assim, o transporte aquaviário, ele é fundamental e ele é importante para o desenvolvimento, principalmente dos produtos agrícolas e do agronegócio. Por quê? Porque ele se torna muito mais barato e muito menos, vamos dizer assim, impactador ao meio ambiente. Nós estamos vivendo hoje, no Brasil, a questão do agronegócio, né? Eu lembro de uma viagem que eu fiz à Itália em 96, 97. Eu tenho um parente lá, e ele dizia que o vetor econômico de desenvolvimento do mundo seria o agronegócio. E um dos maiores problemas que o Brasil tem, particularmente o Amapá, é entender essa importância do transporte aquaviário, do tráfego aquaviário, porque é uma outra realidade. E nós, na Amazônia, vivemos muito, porque a Amazônia, o rio realmente, até como se coloca na música, o rio é a nossa rua, né? E a calçada é Moruré. Tinha uma música muito bacana que falava sobre isso. Então, nós temos que começar a entender. E a melhor forma de você entender, porque existem muitas comunidades ribeirinhas que elas precisam de assistência. E cidades que estão isoladas de outra forma vamos dizer assim, de logística, a não ser o transporte aquaviário. O transporte aquaviário você pode trabalhar com passageiros, que é muito importante, né? O Pará hoje já abriu isso, o Amapá ainda está um pouco engatinhando, mas ele é muito importante porque você tem toda uma extensão do Amazonas, tem todas essas comunidades que foram fundadas aí, desde a conquista do Amazonas, lá no início ainda, né, por Pedro Teixeira, que foi o grande bandeirante do nosso norte, porque ele saiu de Belém até a Foz do Orinoco e marcou, trouxe a Amazônia para o Brasil. Então, o transporte aquaviário esse é o meio não só de transporte e comunicação, como também de cidadania, porque é através dele que o Estado chega lá, através de segurança, através dos serviços sociais necessários, que aquela população isolada e ribeirinha ela vai entender que ela pertence a uma grande nação, que é o caso do Brasil. Então, hoje, com esse advento da BR-163, que ela sai do Mato Grosso e vem ligar Miritituba, no Pará. Miritituba, para quem não sabe, é um porto do lado da cidade de Itaituba, já no Tapajós. Então, ali tem um calado pequeno e esse transporte é feito por barcaça. Eu, particularmente, na questão do transporte aquaviário, ele tem duas vertentes, né? Até queria ver assim, o professor, como o senhor gostaria que abordasse mais. Na questão do transporte de passageiro ou passageiro e cargas, né? E de que forma também o transporte aquaviário ele impacta social e economicamente numa região. Então, eu acho que a questão do transporte de carga é interessante nesse misto, né? Por mais que a gente saiba que há a questão da carga envolvendo mais esses aspectos econômicos, como você bem falou, o transporte de passageiros também é muito importante. Então, se você puder falar dos dois, seria excelente. No quesito transporte de passageiros, o Amapá ele é muito injusto com os nossos ribeirinhos. Veja, você tem o transporte passageiro basicamente ali na rampa do Santo Inês, ali para quem não está bem situado, e ali em frente àquele Amazon Plaza, aquele hotel que tem ali, são aquelas entradas que tem. Aquilo ali, a meu ver, como engenheiro, como técnico, houve um erro de projeto, porque aquele pier ele tinha que alcançar o canal. E eu acho que, com essas pontes que foram construídas entre o Rio Matapi e o Rio Vila Nova, mais lá na frente, ligando Santana a Mazagão, esse transporte aquaviário ele tinha que ser direcionado para esses dois rios. Por quê? Porque você faz o terminal hidroviário ali e você disciplina e dá condições melhores para esses usuários desse meio de transporte. Por exemplo,
Se vocês observarem o que acontece ali na frente, na rampa do Santo Inês, ali depende da maré. Você imagina se você tem a tua família do outro lado, na Caviana, na Mexiana, no Afuá, ou em qualquer dessas outras ilhas que estão aqui na frente de Macapá, você tem que fazer a tua movimentação de acordo com a maré. Então, por exemplo, se você estuda, se você tem o teu meio de vida ou uma subsistência daquela comunidade ali, se a maré der 2 horas da manhã, tu tem que descer 2 horas da manhã, Macapá, e ficar esperando até que o comércio abra. Então, é necessário que o Amapá, urgentemente, ele mude isso. É um conceito, eu diria, que é muito, vamos dizer, é muito ousado, mas ele é necessário, porque você vai tirar isso daqui da frente e você vai colocar, não é esconder o ribeirinho, não entenda dessa forma. É que nesses rios você pode disciplinar, tipo assim, olha, o terminal hidroviário vai funcionar das 6 da manhã até às 18 horas. Você vai trabalhar 12 horas. Com isso, você nos terminais rodoviários, você coloca o Estado através, vamos dizer assim, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Finanças, quer dizer, da arrecadação, você evitaria evasão de impostos, você daria segurança para o ribeirinho que chega ali, e, paralelo a isso, ao lado dele, faria um centro comercial. Isso não é difícil, isso não é sonho, e é uma grande vantagem, porque o que acontece hoje, por exemplo, eu não sei quais dos alunos que estão nos ouvindo aqui, que eles são dali de Santana, ou quem conhece bem ali a questão do Porto do Grego, você vê que aquilo ali é um negócio assim extremamente tumultuado, né? E ali existe todo um comércio pelo lado. Santarém, por exemplo, no Pará, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas ele já começou a organizar, porque existe essa movimentação do transporte aquaviário em relação, vamos dizer assim, ao território, vamos dizer, continental, né? À terra. Então, dali é que você precisa, porque as grandes cargas, os grandes insumos para essas comunidades mais afastadas, normalmente ela pega um grande centro. No caso aqui é Macapá, né? E as outras ilhas por aqui, por perto, elas dependem disso, uma vez que é praticamente impossível você ter um outro modal de logística, salvo o hidroviário, né? Porque não há como você fazer, vamos dizer, uma ponte atravessando e ligando todas essas ilhas aqui. Mas o custo seria elevadíssimo e há prioridades muito maiores no país que você precisa direcionar. Eu lembro, recente agora, até vi uma publicação de uma ministra de Estado do nosso país falando sobre uma ponte ligando diretamente o Amapá a Belém, passando pela hidrovia do Marajó. Até num programa de rádio eu fui questionado sobre isso, coloquei, olha, é possível, né? Os Estados Unidos ligou Miami aqui, o oeste, são 168 milhas praticamente só de ponte, e nós estamos falando aí de mais de 400 quilômetros. Só que é um custo elevadíssimo, ali é um resquício da Guerra Fria, e ela não traz assim um retorno social e econômico significativo para a região. Era mais estratégico de defesa. Então, para cá, para nós podemos usar um modelo muito mais simples, que são os terminais hidroviários, porque, por exemplo, nessas localizações, no momento em que você faz o porto e disciplina o horário de movimentação das embarcações, você dá condição social e dignidade para essa comunidade, que eu às vezes, professor, eu fico indignado, eu estou ali jantando ali na Peixaria Amazônia, e vendo ali de madrugada, senhoras com criança no colo, descendo, e isso e aquilo, quer dizer, porque não há uma dignidade, não há um momento, ela depende da maré, depende de um fenômeno, vamos dizer, natural, que você não tem como mudar, né? Então, eu defendo que aquilo ali, aproveitar aquela estrutura para fazer ali como já existe em alguns lugares no mundo, fazer ali um pier de entreposto de lojas, de souvenir e tudo, e fazer realmente o terminal hidroviário de carga no rio
ou no Matapi, ou no Vila Nova, e criar, na lateral desses terminais hidroviários, criar os centros comerciais, quer dizer, ali um lugar para a Secretaria de Saúde, por exemplo, num caso de uma endemia como nós estamos vivendo, uma pandemia, né, do coronavírus, seria muito mais fácil o controle. Porque quem é ali de Santana sabe que é humanamente impossível controlar aquela confusão que é o Porto do Grego. E isso aí é tão importante, melhora tanto para essas comunidades, porque você consegue se planejar, né? O ribeirinho, essas comunidades mais afastadas ou insular, que vivem nessas ilhas, eles podem se programar com dignidade, sair num horário que melhor lhe aprouver, entendeu? Chegar com mais segurança. Você diminui praticamente a navegação noturna dessas pequenas embarcações. Há uma tendência no Amazonas de grandes embarcações, para quem não sabe, são fundeados aqui em frente a Macapá e Fazendinha 1.500 navios de carga por ano e apenas 40 atracam no Amapá. Até eu tenho, professor, uma apresentação desse modal logístico que a gente pode, se o senhor quiser e a turma também desejar, a gente pode fazer, pode até fazer remotamente e fazer essa apresentação, que é muito importante. Eu acho que vocês, que vão ser o futuro do Amapá amanhã, são os próximos técnicos que vão estar aí, vão discutir, vocês terem esse conhecimento. Nós, aí falando, vamos dizer assim, na questão do transporte de passageiros na área hidroviária, para a nossa situação, é importantíssimo que se discipline. Né? Eu não escolhi aquilo aleatório, porque são os rios que a gente chama de água brigada. Né? Para quem já viu a embarcação, quando ela acosta aqui na rampa do Santo Inês, e que está agitado ali o Amazonas, né? A embarcação bate, há risco de cair uma pessoa ali até morrer. E já aconteceu mortes ali. Então, quando você joga para o rio, que você não tem aquela onda, você tem apenas ali uma frequência de maré enchendo ou vazando, o risco diminui muito porque a embarcação balança pouco. Então, essa é uma necessidade que a gente... É um ponto que a gente tem que começar a discutir, e muito fortemente. Né? Eu tiraria, num longo prazo, né? Eu tiraria no longo prazo praticamente todos esses portos no que tange a passageiro daqui da frente de Macapá. Né? Glauco, já existe, é bem interessante essa questão, né? Até reforça que seria uma boa oportunidade de fazer uma interligação dessa região metropolitana, que é Macapá, Santana e Mazagão, utilizando a questão hidroviária. Considerando as questões das autoridades políticas, eles já têm uma certa sensibilidade com relação a isso, ou não? O que você acha nesse contexto? Professor, ainda não, porque eles não conhecem. Não conhecem. Se você olhar, nós viemos de território onde o Amapá aguardava que Brasília decidisse o que nós íamos fazer. E nós já estamos aí desde 90, efetivamente, quando elegemos o primeiro governador, e estamos falando de 21 anos, né? Não mais, né? 90 são 31 anos, né? Nós não fizemos esse projeto, nós não estudamos essa particularidade que nós temos. O Amapá ele é uma grande... ele é como se fosse um território ultramarino brasileiro. Né? Você tem o Amazonas pelo sul, você tem o Rio Iapoque pelo norte, você tem a leste o Oceano Atlântico, e a oeste você tem o Rio Jari. Então, nós somos isolados. Só que nós somos o grande centro de todo o arquipélago do Marajó por esse lado de cá. Todos eles dependem da gente. Então, veja, quando você combina o modal hidroviário com o rodoviário, você, além de melhorar o direito de ir e vir das pessoas, você melhora a economia. Por exemplo, essas pontes que foram construídas e você transformando numa região metropolitana, né, o Estado endividou, junto ao BNDES, mais de R$1 bilhão para a construção dessas pontes, e elas têm pouco uso. Para quem já passou ali, você não vê, você vai, não, eu vou visitar o Mazagão Velho, eu vou fazer um passeio, e não tem uma outra utilidade que justifique, inclusive, não só a construção, como a manutenção.
E o terminal hidroviário ali, essa movimentação hidroviária, não só de passageiro e carga, daria aos vamos dizer assim, a população amapaense uma razão daquela ponte ser. Né? Porque hoje, um dos maiores problemas da economia do estado do Amapá é exatamente ele não enxerga isso. Eu até criei um grupo de mensagem no WhatsApp, né, que depois, até hoje, eu fiz uma publicação sobre isso, de que a gente tem que enxergar realmente esse nosso potencial. Porque nós estamos aqui na beira, realmente, na foz do Amazonas. É o lugar de porto no Amazonas mais propício para você fazer um intermodal de transporte, não só de pessoas, como de cargas também. Com isso, você vai conseguir trazer o tão sonhado distrito industrial para o Amapá. Que o que faz levar o desenvolvimento desse tamanho é a população de consumo. Porque houve lá nesses anos 90, houve um pensamento, uma diretriz de gestão do Estado, que dizia assim, não, a redenção econômica do Estado do Amapá é a Guiana Francesa. Não é. A Guiana Francesa ela tem apenas 280 mil habitantes, né? É um pouco mais da metade da população de Macapá. Quanto nós temos, por exemplo, só para falar aqui na interligação dos dois moldais, rodoviário e hidroviário. A Macapajari, para nós, é muito mais importante. Nós temos aqui uma população, se você for ligar até alguns municípios do Pará, que não é tão difícil, é uma distância semelhante à do Oiapoque, você tem ali 300 mil habitantes, né? Fora que você vai sair quase da frente de Santarém. Então, isso, olha só, nós faríamos uma interligação de todos os modais existentes no Estado, porque nenhuma dessas cidades tem um aeroporto com a capacidade internacional como nós temos aqui. A nossa pista, nós podemos receber um pouso do A330 com facilidade, o que nem o aeroporto de Santarém tem, nem o de Monte Alegre, nem o de Alenquer, nem de Oriximiná e outras cidades menores. Além de que você faria um escoamento dessa população, que eles hoje, a única opção dele é o hidroviário. Né? Então, eles vão para Santarém, de Santarém essas embarcações vão para Belém. E, devido a essas características, a gente está aqui na Foz do Amazonas, você tem um encontro do oceano com o rio, você tem uma diferença de salinidade entre o oceano e de acidez com o rio Amazonas, onde tu tem muita matéria em suspensão, você cria movimentos de banco de areia que transforma bastante arriscada a navegação hidroviária pelo nosso Amazonas. A exemplo disso é que aqui e ali vocês podem ver que, eventualmente, infelizmente, a gente tem uma grande tragédia. E a tendência disso, a não visão desse problema, só vai agravar. Se os senhores observarem, está se tornando, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a grande tragédia era o Novo Amapá. Né? E passou um tempo, aí depois começou a haver outras e outras tragédias. Né? E tivemos agora o Ana Carolina recentemente, mas aqui e ali tem 5, 10 embarcações, uma pega fogo, e isso e aquilo. Quer dizer, porque nós não olhamos essa coisa direito. Então, veja, como nós estamos nessa situação, por exemplo, fazendo um moldal hidroviário agora numa dimensão maior, especificamente para carga, transformar ali o canal de Santana, a frente de Santana, em terminais portuários, qual é a vantagem? Muita gente acha que não vê vantagem no porto. O porto ele é a ferramenta, né? Quer ele para a navegação hidroviária ou navegação de longo curso, que são os navios, ele é importantíssimo, porque ele é a ferramenta que você vai fazer com que haja uma movimentação maior, não só de pessoas, como também da própria economia do lugar. Por exemplo, hoje os navios que vêm pegar minério e cavaco, né, madeira, aqui no estado do Amapá, eles vêm vazio.
Então, quando você faz esse intermodal com a soja que está saindo por Miritituba, através de balsa, essa balsa ela vem carregada e volta vazia. Então, alguém, em algum momento, vai pensar, olha, eu estou levando um navio lá para o Brasil, cara. Não quer levar uma carga aí? Não, dá um preço aí para pagar o óleo. É mais ou menos como a gente faz aí, alguns alunos sabem disso. Digamos, a gente vai querer fazer um passeio lá em Porto Grande ou Ferreira Gomes, aí, pô, olha, eu tenho um carro, pô, ajuda na gasolina e vai todo mundo. É mais ou menos assim, a grosso modo, fazendo uma comparação bem coloquial. Então, você tem que transformar isso num centro de carga, né? E deixar exatamente para proteger que a navegação de longo curso não atrapalhe a navegação hidroviária, entendeu? Você separar para esses dois rios, você tira vamos dizer, a zona de conflito de tráfego entre a embarcação de grande porte e a de menor porte. E cria também uma condição melhor para toda essa população. E, consequentemente, você vai ter uma maior demanda econômica, porque todos esses municípios eles necessitam disso, né? Na questão do Oiapoque, na questão da Guiana Francesa, pela baixa população, e aqui eu quero fazer um parênteses para que vocês entendam bem, nós somos vizinhos da Comunidade Europeia, correto, só que nós somos vizinhos de um território ultramarino, e há uma legislação, para vocês terem uma ideia, uma legislação específica tanto de imigração quanto de comércio internacional. Tanto prova que para você ir para Cayena, aí no quesito imigração, você precisa de visto. Para a França continental, você não precisa, né? E isso não vai mudar. Eu, quando estava à frente ao porto, eu recebi aqui o embaixador francês, nós estávamos conversando sobre isso, eu falei, embaixador, tanto o senhor quanto eu sabemos que isso não vai mudar. Não é porque a França pode até querer mudar isso, mas a Comunidade Europeia, fazem parte dela diversos países que eles têm colônias ou território ultramarino, não se pode falar mais colônia, em outros países, na Ásia e na África, que eles têm muito mais conflito. Então, se eles abrirem para nós aqui, eles vão ter que abrir para lá, e isso vai gerar um problema muito sério, tanto comercial quanto de imigração. Então, isso não vai mudar, é um ledo engano, tá? Ainda que se termine o asfalto, eu defendo que precisa terminar o asfalto até o Oiapoque, mas o que vai melhorar realmente é o comércio ali com o Oiapoque e a Guiana Francesa. O que eles vão, vamos dizer assim, fazer mais, o que a Guiana Francesa tanto quer através de acordo, é porque, como eles têm uma moeda forte e a gente tem uma moeda um pouco mais valorizada, então eles estão gastando mais no Oiapoque do que os brasileiros lá. Eu dou um exemplo aí para a turma nova aí, que essa turma é de engenheiro, é isso, professor? Certo, engenharia civil. Então a gente sabe que a turma de engenharia civil gosta de uma cervejinha e tal, né? Uma cerveja de lata, por exemplo, da Guiana Francesa, é algo em torno de 3 a 4 euros, né? A câmbio aí vai dar quase R$20. Enquanto aqui no Brasil você tem ali mais ou menos a 8, 10 reais, você compra uma cerveja de uma long neck não, a grandona, né? Uma Antártica. Então, o comércio ele vai virar muito mais para cá do que para lá. Então, o que eles querem é equilibrar isso aí, né? Mas, em termos de desenvolvimento para o Estado do Amapá, a ligação com a Guiana Francesa é pequena. Até porque, se fosse realmente, a gente conseguisse fazer o desenvolvimento comercial, fosse isso que se pensa, a São Paulo teria invadido aqui o Porto de Santana, porque lá eles não têm calado. O calado é aqui em Santana, não é lá. Né? É como eu falo São Paulo invadiu a Zona Franca de Manaus, né? Você entra ali, quase todas as indústrias são dali vêm do sul-sudeste, né? Pouquíssimas empresas são realmente regionais. Até agora o pessoal está trabalhando mais. Então, é preciso ter essa visão, é preciso ter essa visão de pensamento e de realidade, né? E até para fazer, vamos dizer assim, mais ilustrar um pouquinho isso, aí você vai entender por que a Inglaterra saiu
da Comunidade Europeia, mas ela não está preocupada, porque a fronteira dela com a Comunidade Europeia é só separada pelo Canal da Mancha, então ele ainda goza de vantagens transfronteiriças, mesmo ele fora da Comunidade Europeia. É até um contrassenso. Nós aqui estamos vizinhos deles, mas nós estamos prejudicados por essas duas condições de imigração e condições comerciais. Então, o caminho realmente é esse aqui, é o porto, é a melhoria da condição do transporte aquaviário, né? E isso aí é importantíssimo, que a gente também, e já posso ver, professor, foi o caso a gente fazer uma visita lá na Marinha com o capitão dos portos, que ele, em algum momento atrás, já houve até algumas palestras deles para algumas turmas de engenharia, para que a gente possa entender realmente esse grande potencial de desenvolvimento nosso, que é o transporte aquaviário e são os nossos portos. É a única saída que a gente tem. Nós não temos outra ligação. Não, com certeza, né? A gente tem muito pouco acesso a algumas informações com relação a isso, né? E é sempre bom quando você fala que a gente fica um pouco mais antenado com relação ao que está ocorrendo, né? E, de fato, eu lembro quando começou a construção da ponte lá do Oiapoque, né? Toda aquela esperança e motivação nesse sentido de você ter um melhor cenário para o Amapá, mas pelo que você fala, eu concordo plenamente, né? É algo que é o contrário, né? Então, o que adianta você investir tanto naquilo, por mais que seja interessante você ter essa ligação, né? Mas em termos de retorno, né, seria bem mais racional a gente investir, como você falou, no Porto de Santana e tirar essa parte mais de passageiros para esses locais como Vila Nova e o Matapi. Perfeito. O pessoal quer perguntar alguma coisa? Podem levantar a mão, a gente vai abrindo aqui. Podem perguntar qualquer coisa, gente. Eu não tenho receio em responder, não. Essa questão da visita, a gente vai combinar sim. Eu já tinha até falado com a professora Badini sobre essa questão de fazer a visita lá nas docas. A gente pode ver, separar em grupos menores para não ter essa questão da pandemia, e tem uma van lá da universidade que a gente consegue utilizar para levar e trazer os alunos. E semestre que vem, fazendo parênteses, a gente vai ter a disciplina de pavimentação. E aí seria interessante também se a gente pudesse ter uma aula falando da 156, né? Dessa questão agora, né? Que chegou uma verba, né? Para fazer a conclusão daquele trecho que hoje não tem ainda o revestimento asfáltico, né? Só que a gente sabe que tem várias particularidades, tem o caso do repiquete, né? Eu até queria entender como eles vão, de certa forma, minimizar esses impactos. Ali na questão rodoviária, para quem não sabe, eu sou também engenheiro civil, engenheiro de segurança, e tenho uma expertise muito forte em barragens, em rodovias, e conheço muito bem esse trecho lá do Oiapoque. Aquele trecho ele tem uma particularidade, aqueles 110 quilômetros. Para se ter uma ideia, são 34 pontes em 110 quilômetros. Nós temos aí aproximadamente a cada 3 quilômetros uma ponte. Porque o Amapá tem uma característica interessante. A partir do rio Araguari, né, todos os rios, no sentido norte, indo para o Oiapoque, eles desaguam diretamente no oceano. Então, a dinâmica desses rios é totalmente diferente da dinâmica, por exemplo, do Matapi, do Vila Nova, desses outros rios que saem aqui e descarregam o seu volume d'água no Amazonas, na calha do Amazonas. Entendeu? Eles nascem no maciço do Tomocumaque, eles têm uma característica muito interessante, que eles têm correnteza perene, só para um lado, né? E eles não têm enchente vazante, como a gente tem aqui no Matapi, porque eles não dependem muito da influência, eles não dependem nada da influência do Amazonas. Eles têm, no período de verão, eles baixam o nível, no período de inverno, ele aumenta o nível. Né? Apenas quando aí a gente vai entender um pouco do advento da pororoca, é quando há uma diferença desse volume d'água em relação ao Oceano Atlântico, que ele sim tem maré, numa variação mais ou menos entre a pré-mar, né, e pré-mar é a maré cheia, e a baixa-mar é algo em torno, às vezes, tem invernos aí que chega a 3 metros, a 4 metros, mais ou menos. Vocês imaginam uma lâmina de 4 metros em toda a costa do Amapá.
bilhares de volume d'água que está ali. Então, essa influência, o que é que ela faz? Ela dá um refluxo em razão do repiquete, porque quando você tem maior chuva, maior volume d'água, né, e coincide também com o aumento da água do oceano. Então, ele dá um refluxo e a estrada afoga. Esse é o ponto que tem ver. Lá, você tem uma ideia, nós falamos ainda há pouco da ponte sobre a ilha do Marajó. Praticamente você vai ter ali, você tendo aí 34 pontes de 100 quilômetros, você vai ter um universo de pontes semelhante aí. Né? Pelo menos ali uns 10, se a gente fosse emendar uma ponte na outra, né? Uns 10 a 15 quilômetros de ponte a gente vai ter. Né? Porque é uma característica. Ali, então, o que é que criou? Ali criou um vale. Aquele trecho ali, ele é um vale, na verdade. Você está construindo num vale. No verão, até é engraçado, a gente passa por algumas pontes de madeira, não vê nem a água embaixo. Fala, pô, aqui alguém ganhou dinheiro, montou essa ponte. Que não passa nada. Quando tu vai lá no inverno, a água está lambendo a plataforma da ponte, está quase passando por cima. Então, são características interessantes, né? Inclusive, professor, na questão de pavimento também, eu tenho discutido muito com as pessoas sobre pavimentação. Nós tivemos pavimentos de vias, avenidas aqui, onde houve uma tecnologia até da geogrelha, né? Geogrelha, e eu particularmente eu conheço muito a geogrelha, quero dizer a você, já apliquei diversas vezes, mas eu acho que ela não foi aplicada onde deveria. Eu concordo. Ela tem uma função específica, né? Ela tem uma função específica. Então, me predisponho também a isso, professor. Nessas aulas de pavimentação, de rodovia, no que for necessário, a gente acompanha. Eu tenho o maior prazer, porque eu entendo, gente, quero deixar claro também para vocês, que eu, quando me formei em engenharia, eu saí muito cru, não tinha muita noção, tinha muita disposição, mas pouco encontrei assim os engenheiros mais antigos, com mais de 10, 15 anos, né, que pudessem transmitir conhecimentos. Então, eu tenho essa visão de estar conversando com a academia sempre, com vocês, tentando ajudar para abrir um horizonte maior. A nossa profissão é muito boa, muito bonita, realmente. Você vê que a gente discute assuntos, a engenharia ela envolve assuntos econômicos, assuntos sociais, né, além da tecnologia e do exercício da própria profissão. Né? Eu um dia, numa das turmas, quando teve aquele problema da barragem de Sobradinho, e como eu já construí 7 barragens, nenhuma caiu, que se diga, eu fiz um comentário superficial, até ganhei um livro de uma professora que escreveu sobre a barragem lá ela escreveu depois que eu tinha feito esse comentário com uma turma, a professora Badini, e ela escreveu exatamente o que eu teorizei, porque pelo tipo de acidente, né, eu imaginei, ela chama, como a gente chama, ela espirrou, porque a barragem também, ela envolve um conhecimento de engenharia semelhante à construção de um prédio, semelhante à construção de uma rodovia. Ela tem algumas coisas que são muito particulares. Você tem fundação, você tem a estrutura da barragem e depois você tem o alteamento. Né? E para cada movimentação dessa, você precisa ter um cuidado. Então, veja, é a mesma história, né? Voltando aqui para o transporte aquaviário. Você tem que olhar para o transporte aquaviário como um contexto geral e o que ele vai te propiciar econômico, socialmente e até de dignidade humana para os usuários dele. Então, esse é o nosso futuro, realmente. Nós temos que tratar disso, temos que tratar com muito cuidado disso, olhar as nossas condições das populações ribeirinhas. E esse é um povo totalmente desassistido. E quando você começa a fazer um modal através de carga de navegação de longo curso, você baixa o custo. Nós precisamos reduzir o custo ao Amapá. Porque nós temos um ponto geográfico muito interessante que nos limita economicamente.
Do outro lado do Amazonas, nós temos o Belém do Pará, que é uma mega cidade. Para ilustrar vocês, eu vou dar um exemplo, né? A Coca-Cola, ela fechou a fábrica aqui, né? A indústria dela aqui fechou, isso gerou uma polêmica política aqui há muito tempo. E numa visita que eu tive ao porto de Pecém, no Ceará, eu conheci um dos donos da Coca-Cola, que era o João Simões. E ele falou, poxa, criou um problema lá, mas nós tivemos que fazer o seguinte, veja como é importante a logística aviária dele. Nós tínhamos uma fábrica no Amazonas, no Amapá e no Pará. Nós tínhamos que fechar uma delas. O Pará, só a Belém, sem contar a Belém metropolitana, nós temos 1,5 milhão de habitantes, né? A Belém metropolitana, que envolve os municípios circunvizinhos, você passa para 2,5 milhões. Além de que você tem uma logística para diversos lugares ali, né? Tanto aquaviária quanto rodoviária. E o Amazonas, a mesma coisa. Manaus tem 1.500 habitantes, 1 milhão de habitantes, mais ou menos, e também há uma logística enorme aquaviária para ali. Então, ele fechou no Amapá porque a nossa logística é muito cara. Você tinha que trazer o insumo para cá, produzir e levar de volta. Nesse caso, como a soja, ela precisa vir, a soja que vem no Mato Grosso, ela precisa sair para o exterior, e os portos lá do sul já estão sobrecarregados, a saída realmente é o Amazonas. E o custo menor é aqui. Esse número de navios que eu falei no início, que eles fundeiam aqui, são 1.500 por ano, é porque a gente não olha, né? O Amapá está literalmente a ver navios. Eles ficam aqui aguardando o primeiro prático. O primeiro prático para o navio adentrar o Amazonas, ele é pego aqui, além do risco de um bichão desse encalhar, né, e você não criar um problema ambiental seríssimo. Então, a realidade, realmente, se a gente já tivesse começado a trabalhar isso, era que os terminais hidroviários fossem todos aqui no Amapá. Os navios não passassem daqui, né? E, com isso, a indústria viria. Esse exemplo que eu dei da Coca-Cola, porque aí você já tem uma logística de longo curso e uma logística hidroviária. E você tem o que a gente chama da logística reversa, né? É o navio que vem vazio trazendo água e a balsa que volta vazia para carregar o grão. Então, isso já favorece, porque ela já está rodando ali. Aí seria um dos pontos para você desenvolver a indústria, porque nós não temos uma população de consumo, né? Se você for olhar friamente, a Coca-Cola ela raciocinou assim, não, Belém eu monto a minha fábrica lá e eu já tenho um mercado ali próximo à minha fábrica que tem um grande consumo, né? Nós não chegamos à metade, o Amapá todo não é a metade da prefeitura de Belém. Vocês terem uma ideia, a população, em termos de número populacional. Então, isso, por mais, vamos dizer que difícil que seja a gente imaginar e fazer a conta por esse lado, mas o empresário só quer ver o lado para ganhar, e isso, gente, isso é o mundo. Eu posso dar exemplo para vocês de China e Rússia, que eles, e mais outros países asiáticos, eles começaram a entender que você tem que fazer o intercâmbio comercial e a base dele realmente é a navegação, né? E para dentro é a hidrovia. Então, nós já temos uma hidrovia natural, que nós precisamos enxergar melhor essa hidrovia, né? Como nós vamos trabalhar. Isso, à medida que isso vai se processando, vai aumentando, aí vão se montar estaleiro, oficinas para embarcação, né? E é muito preponderante que a gente entenda que o maior parceiro que a gente pode ter aqui, nesse sentido de desenvolvimento, isso o Pará já entendeu, é a Marinha do Brasil, né? Porque são profissionais que são treinados e estudam a carreira deles toda sobre essa questão de navegação, né? E eles têm até eles têm navios especificamente para andar nos rios e navios para defender a costa, para fazer patrulhamento de costa. Então, lá eles podem nos ajudar muito, né? E conseguem disciplinar e melhorar o tráfego aquaviário. Com isso, a gente consegue evitar muitas mortes,
né? Porque essa vai ser uma tendência cada vez mais. As populações estão aumentando nesses lugares. Eu agora, a questão de 15 dias atrás, eu estive em Santarém, Miritituba, Prainha, andando, olhando. Gente, quando você organiza o terminal hidroviário, a navegação fluvial ela fica muito melhor e muito mais segura. Fica mais fácil para os entes de fiscalização verificar o carregamento de embarcação, entendeu? Porque a gente tem que ver que seria humanamente impossível você preparar todo mundo para lá, para aquele horário aguardando maré, quando você precisa de um rio realmente, né, de uma condição que você possa disciplinar. Então, essa aí é mais ou menos uma mensagem, um pensamento baseado em estudos e baseado também nas próprias observações que a gente tem feito. E medidas que foram tomadas nesse sentido, tanto no Amazonas quanto no Pará, e que estão mostrando resultados muito mais significativos e muito melhores, vamos dizer assim, em termos de econômico-social para aquelas regiões. Então, falta o Amapá acordar isso. E é a geração de vocês que vai fazer isso aí. Porque eu defendo muito isso e as pessoas falam, mas como é que você descobriu isso? Eu falei, isso já está aí. Né? A gente é que tem que buscar. Mas, se alguém aí tiver alguma pergunta, alguma coisa, e quiser... O Ivo vai fazer uma pergunta aqui, já levantou a mão. Pois não. Pode falar, Ivo. Cadê o Ivo? Espera que ele está arrumando o microfone. Tá. Essas questões online, né? A gente, como docente, teve que se reinventar, né? É complicado, mas com o tempo a gente tem que, de alguma forma, ir melhorando. Enquanto ele prepara, eu posso responder aqui ao Clay Feitosa. Né? Isso, ele colocou no chat. Isso. Ele botou no chat. Se o esporte de Macapá não é viável para o transporte de passageiros devido a uma situação da maré, na sua opinião, qual seria o melhor uso desse esporte? Essas áreas aqui em frente, porque quando você olha, que seca a maré, ele fica lá fora, o canal é lá fora. E o Amazonas tem uma característica, Clay, interessante. O canal dele, ele faz como se fosse uma grande vala, ele aprofunda para 30 metros. Né? E aonde ele é mais próximo dessa beira é Santana. Santana, ele chega ali, o canal de Santana, ele está ali com 8, 10 metros e ele aprofunda para 10, 20. Né? E isso aí o melhor uso desses portos que a gente tem aqui vamos dizer assim, como eu falei ali, a rampa do Santa Inês, é você aproveitar aquilo ali para fazer umas lojinhas, restaurante típico, entendeu? Uns pontos de observação, como se fosse uma extensão da beira-mar. Mas, economicamente social, não tem outra alternativa, entendeu? Aproveitaria ali como se fosse um ponto de observação do Rio Amazonas, que é muito bonito ali na frente de passagem. Não sei se atendi, Cleiton, mais ou menos o que você queria responder. Vamos lá, tem aqui o Ingrid, né? Levantou a mão. Só fazer um parêntese, Glauco, eu acho que foi ontem que saiu na imprensa que a prefeitura vai criar um centro ali, naquele trapiche que a gente tem ali na parte principal da orla ali, em frente ao antigo Hotel Macapá, né? Macapá não, o novo hotel que tinha antes, eu acho que eles vão revitalizar aquela área do trapiche. Você tá sabendo disso? Olha, eu lembro, antigamente nós tínhamos esse trapiche, ele ia até o canal, né? E ele foi reduzido, se colocou aquele bondinho, mas o trapiche, aliás, Levi, exatamente, Ingrid. Mas eles, quando vocês observam que seca a maré, ele sofre do mesmo problema da rampa do Santa Inês. Ele ficou decorativo ali, entendeu? Ele ficou decorativo. Então, ali, o fluxo de turismo, nós temos que criar diversos pontos. Você não pode ter um ponto só. Né? Se você for no Amazonas, o Amazonas está desenvolvendo muito isso, e eles começaram a potencializar o turismo através dos portos. Eles através, vamos dizer assim, do próprio polo industrial que eles têm lá na Zona Franca, muitas pessoas vêm fazer negócios e a família vem e aproveita o turismo. Nós temos que criar diversas coisas. Né? E ele é muito pequeno, ele tem aquele restaurante lá na ponta, e o custo de manutenção do bondinho e o
custo de manutenção daquela área ali, eu acho que inviabiliza muito economicamente. Ele está fadado a ficar com o mesmo problema. Essa é uma visão que eu tenho, tá? Baseado numa experiência até do próprio passado. O trapiche anterior, o Eliezer Levi, quando era de madeira, bem lá na frente, próximo ao canal, ele tinha uma extensão enorme lá. Entrava até caminhão, voltava, saía. Então, você tinha diversos galpões que você podia fazer ali, diversos restaurantes, e assim torna muito mais viável, entendeu? Mas da forma como ele está ali, eu acho que ele vai ser deficitário. Eu, se fosse, aqui digo para vocês, tecnicamente falando, eu, se fosse o prefeito, eu não aceitaria esse presente de grego. Pode falar, Ingrid. A Ingrid estava na vez, né? Depois o Ivo. Porque boa noite, Glauco, boa noite, professor. A gente está falando de diferentes modalidades, desculpa, a gente está falando de diferentes formas de transportes e principalmente de uma grande quantidade de pessoas e produtos e coisas. Só que hoje eu vejo a maior necessidade desses atracadores e desses portos menores, que no caso o Igarapé das Mulheres, o próprio Porto do Grego, a própria área lá do Amazonas, lá entre Santana e Macapá também, onde tem um grande volume de produtos e pessoas que estão passando por esses lugares o tempo todo, inclusive morando nos seus barcos por 4, 5 dias, por conta do que a cidade oferece, e nem por isso se vê grandes projetos de desenvolvimento para esses portos menores. Aí, como a gente está falando de transporte, não deixa de ser, apesar de não ser uma grande quantidade de pessoas e coisas. Aí eu queria saber, Glauco, principalmente tu, que é uma pessoa que está há muito tempo trabalhando na área, como pode fazer para isso se desenvolver? Eu entendo a necessidade do desenvolvimento do nosso porto, do Porto de Santana, mas a gente tem essa necessidade muito maior desses portos menores e desses atracadores menores, que não tem nenhuma estrutura para essas pessoas. Ok, Ingrid, é uma excelente colocação. Olha só, a ideia era a gente criar atracadores novos, ou pelo Rio Matapi, ou pelo Vila Nova, né? E aproveitar a junção do modal, vamos dizer assim, rodoviário, que já tem com as pontes que nós pagamos para construir, né? Nós estamos pagando aqui para frente essas pontes. Porque, veja bem, vou pegar ali o Porto do Grego. O Porto do Grego, tu não tens problema do rio secar, mas, em compensação, tu está imprensado ali no meio. Ele já está extremamente saturado, né? No Igarapé das Mulheres, no Igarapé das Pedrinhas, em outros que a gente tem, outros terminais que tem aqui, lá na frente, oh, meu Deus, agora me fugiu lá onde está a Ponte Sérgio Arruda. Canal do Jandiá. No Jandiá, entendeu? Eles sofrem esse problema, essa característica do Amazonas. Eu me lembro que uma vez eu conversava com o governador à época, ele falava, Glauco, mas aí a gente pode dragar. Foi, governador, para a engenharia tudo pode realmente, né? O problema é o custo dela e a vantagem que fica de você tocar ou não. O melhor seria realmente você jogar para esses rios, que você já tem o modal rodoviário para dar assistência, e você cria centros realmente, né? Centro de terminais hidroviários lá, e não da forma como está, que é muito bagunçado. É claro que isso é uma mudança de cultura. O Amazonas já está experimentando fazer isso, o Pará está fazendo isso, através dos seus municípios, entendeu? E ele percebeu, no início houve muita resistência, você imagina, tem pessoas que estão ali nas pedrinhas, tem comércio, tem tudo. Então, era disponibilizar, organizar esse porto dentro dos rios, ficaria um pouco mais longe, tiraria da frente de Macapá, não é escondê-lo, entenda. Muito pelo contrário, dá dignidade, para que eles não fiquem dependendo da maré, entendeu? Para poder chegar aqui. Você não consegue organizar exatamente porque a maré ela dá 1h da manhã, ela dá 10 da noite, ela dá 2 da manhã, e não é uma frequência, ela muda do dia para o outro, entendeu? E é humanamente impossível
que as entidades sociais, de Estado, de fiscalização, de segurança, que elas montem realmente uma equipe permanente para dar essa assistência, né? A ideia é uma ideia, vamos dizer assim, ousada, é uma ideia bastante nova, de colocar para esses 2 rios, que ele tem nas 2 margens, quer por Mazagão, no caso do Vila Nova, e quer por Santana, do outro lado de cá do rio, tem áreas enormes ali para você fazer um grande terminal hidroviário. E também fazer uma retroárea dos centros comerciais e o centro de assistência, né? Isso como está acontecendo. Quem conhece Santarém vai ver que é isso que já tem lá. Você chega, você desce, tem um portinho lá, entendeu? Tem um pierzinho que você desce já com mais segurança, entendeu? Dá para você pegar uma pessoa de cadeira de roda. Você imagina uma pessoa com deficiência física descer ali no Porto do Grego se a embarcação dele estiver lá no final, porque ele já está sobrecarregado, né? Então, na realidade, a ideia é você começar a montar nesses lugares que eu falei, ali nesses rios, que eles desagam no Amazonas, ficaria um pouco, não, mas aí você vai tirar eles daqui de Macapá e jogar eles para lá. Mas, olha, você vai criar centros comerciais novos, entendeu? E quando você disciplina o horário, quando você tem essa programação, você consegue aumentar, inclusive, a movimentação entre eles. Fica muito melhor. Você vê, por exemplo, só para ter uma ideia na questão de saúde, você imagina se vier uma ambulância, quem não sabe o que é uma ambulância, é uma lancha que é ambulância. Se ela vier do Afuá, por exemplo, com um paciente que esteja ali com ataque cardíaco ou uma coisa mais séria, uma cirurgia de emergência, e a maré estiver vazia, ela vai ter que esperar 2, 3 horas ali no canal para poder chegar. Ou ela vai descer como ela faz, né? Ela vai descer lá em Santana, no Porto do Grego, na Marra. Então, eu concordo com você, Ingrid, é urgente que a gente comece a pensar nisso, tá? Mas eu não vejo uma solução tão rápida e econômica tentando aproveitar esse que já existe, porque isso era uma realidade do Amapá de 50 anos atrás, né? E que de lá para cá ninguém pensou nisso. Então, a saída seria essa realmente, né? O investimento seria menor. Eu estou vendo ali que o Ivo Azevedo levantou a mão, né? Não sei se ele quer fazer uma pergunta, não sei se também eu atendi o pensamento ali da Ingrid, né? Sim, muito obrigada. Faz muito sentido, principalmente essa realidade de R$50, de 50 anos, de fato. Há 50 anos, o meu pai fala que é a mesma coisa. Você vê que eu não estou errado, né? Sim, vamos lá, Ivo. Boa noite. Estão me ouvindo? Normal aí, que o microfone deu problema agora? Agora sim. Certo. Então, a minha dúvida é em relação às perspectivas do Estado, né? A partir do momento que a gente ali desenvolva o nosso fluxo aquaviário, nosso transporte aquaviário aqui, e todo o sistema do Estado, qual seria ali as perspectivas para aqui, para a nossa capital, para o Estado em si, de desenvolvimento ali, falando no sentido, no viés econômico, e já emendando quais são as principais oportunidades que a gente tem aqui no Estado em relação à importação e principalmente exportação, né, de produtos ali que a gente, enfim, pecuária, agropecuária, que a gente tenha por aqui, de agricultura, né? Veja, toda essa união desses baldais, aquaviário, rodoviário, né, e aeronáutico, eles precisam estar muito ligados para isso tudo. Então, veja, um dos pontos fundamentais para você ter o desenvolvimento é você ter um grande centro de consumo. Isso nós não temos. Nós realmente, o nosso centro de consumo maior que tem é Belém, e Belém já tem toda uma logística rodoviária, portuária, aeroportuária, entendeu? Que é muito mais favorável ao nosso. Então, é ilusão nossa achar que vem passar. Então, por exemplo, hoje há um projeto, né, do governo federal, e precisa dizer o seguinte: esse projeto, na realidade, ele vem sendo pensado, ele não é deste governo,
eu quero deixar claro que todos esses pensamentos eu vejo pelo lado técnico, não vejo pelo lado político. Tá? Esse veio já dos governos, inclusive, da gestão anterior do governo federal. Né? Isso já estava tudo pronto. Né? O atual governo está executando. Então, por exemplo, eles estão incentivando a navegação de cabotagem. O que é a navegação de cabotagem? É uma navegação de grandes navios, de grande porte, pela costa do Brasil. Então, para tirar a pressão sobre o modal rodoviário. Então, nisso, já nos coloca numa situação muito melhor. Por quê? Porque nós estamos aqui na Foz do Amazonas. Né? O porto mais a Foz do Amazonas que tem é o do Amapá. Nós estamos a 140 quilômetros já do Oceano Atlântico, mar aberto. Então, nem o Pará tem isso aí. E com essa navegação de cabotagem, esses navios eles vêm trazendo carga do sul e eles vão ter que voltar com alguma coisa. E vai haver as de longo curso, que são os navios que vêm buscar minério, né? E esses navios, eles ainda, como aqui, ainda não está como um modal, vamos dizer assim, de entreposto de carga, né? O que a gente chama de hub, né? Eles estão vindo com água, mas em algum momento, quando você tem essa ligação do navio de longo curso e um porto, nesse mesmo porto você tem a ligação de cabotagem, que divide pelos outros portos daqueles grandes centros consumidores. E tem também a navegação fluvial através de hidrovia, que são as balsas e barcaças. Então, o teu centro de desenvolvimento é exatamente onde você concentra todos eles. Né? E a gente sempre começa por um outro lado. Né? Por exemplo, você vê, a gente tem um belíssimo aeroporto, e que a gente já merecia. Mas esse aeroporto, para ele ser viável, ele tem que ter esse link muito forte com a parte aquaviária. Sem isso, ele é extremamente antieconômico. Você tem uma ideia, a linha econômica do nosso aeroporto seriam mais ou menos algo em torno de 3 milhões a 2 milhões de passageiros ao ano. Nós precisamos ter 17 voos pousando no Amapá para equilibrar o ponto desse aeroporto que nós já temos aí. Então, quando eu faço essa ligação, quando eu mudo e disciplino o transporte aquaviário, entendeu? Eu, ao invés de diminuir, eu aumento, porque a pessoa que vai estar lá nas ilhas, ele vai saber o horário que ele vai sair do portinho dele lá, para ele chegar no grande centro comercial. Paralelo a isso, com toda essa estrutura vamos dizer assim, de transporte que está sendo criado, que, como eu disse, isso foi pensado lá atrás. As coisas importam, gente. Não é um negócio que a gente... Não é um posto de saúde que eu construo hoje, daqui a 5, 6 meses está pronto e está recebendo o pessoal, para fazer um paralelo, entendeu? Ele é algo que ele vem acontecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, você tem, como eu falei, sempre se pensou na Guiana Francesa, quando nós temos aqui no Vale do Jari, unindo ali as cidades, não só do lado do Amapá, mas como do Pará, né, e Almeirinha, Alenquer, você tem mais de 300 mil pessoas, que, veja bem, você transforma Macapá num grande centro, porque Macapá ele vai estar ali na ponta. Aí isso nós vamos potencializar o nosso aeroporto, nós vamos potencializar as nossas rodovias e o nosso porto. É como se fosse uma grande engrenagem. Porque, por exemplo, do lado norte do Brasil, da calha norte do Brasil, você só tem 2 aeroportos internacionais, o de Manaus e o do Amapá. Então, toda essa comunidade que está ali, é muito mais fácil ele vir para cá. Entendeu? Aí, quando você começa a criar no fluxo de voos maiores, começa a criar também voos internacionais, você cria um modal de carga internacional também para o aeroviário, né? Aí você interliga rodoviário e o hidroviário, meu amigo, a coisa vai explodir de uma forma enorme. Agora, precisa realmente que tenha que se fazer esse trabalho. Urge que a gente faça com a maior rapidez realmente esse trabalho dos terminais hidroviários num lugar mais seguro, onde a gente possa trabalhar com mais tranquilidade. Tá? Não sei se respondi a tua pergunta,
Ou precisa de um complemento? Eu estou vendo ali o Francisco Xavier levantou a mão também. Respondeu sim, Glauco. Muito obrigado. Ah. Pode falar, Francisco. Francisco? Vocês veem, por exemplo, enquanto o Francisco aí não entrou, né? Vocês veem, por exemplo, uma coisa interessante, né? Que aquilo que a gente estava conversando com a Ingrid, que ela comentou lá, acho que foi o pai dela, né, que há 50 anos, alguém comentou com ela, 50 anos que não se pensava. E realmente, vocês veem que a gente vai falando, e eu vi aqui alguns comentários também, o pessoal fala, poxa, mas é interessante, são coisas que a gente não tinha conhecimento. E é uma realidade, porque o Amapá não colhou para isso. E é a verdadeira vocação dele. Né? Se você quer pensar em desenvolvimento econômico, indústria e tudo, é a vocação dele. Entendeu? Realmente a gente potencializar não só o porto como carga, como também o porto como passageiro. Porque hoje, para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante, tem um dado interessante que praticamente a metade dos nascimentos na maternidade pública, ali na FAB, são das Ilhas do Pará. Então, veja o volume de movimentação, né? E dentro daquilo que a gente estava falando sobre as condições desses portos aí. Então, imagina uma mãe grávida, ela tem que vir antes, porque ela não, se ela vier em cima e depender de maré, o filho vai nascer lá no meio do rio, sem assistência, e pode ter um óbito, pode ter uma coisa segura. Então, você impõe essas comunidades, né, ribeirinhas, que a pessoa tenha que sair da tua localidade, uma grávida, por exemplo, pelo menos uma semana, 10 dias antes, fica numa cidade que não é a dela, pelo fato dela estar grávida, tem que vir alguém acompanhando, olha o custo, olha até a falta de cidadania que você tem com essa pessoa. Eu não questiono o Amapá, entenda bem, que a nossa maternidade seja usada para dar assistência às Ilhas do Pará, até porque está mais próximo. Mas a gente criar uma dignidade para esse morador que está lá na ponta. E a disciplina do porto e os terminais hidroviários, eles criam isso. Então, eu vejo que vocês, assim, por exemplo, poxa, eu queria perguntar mais, mas o que ele fala a gente quase não conhece. É uma realidade, porque o Amapá não abriu o olho para isso. Né? Mas que isso é uma realidade, e precisa ser mudado, porque está aumentando a população, está aumentando o movimento. E aí, eu não sei se o Francisco Xavier ainda está aqui Está escutando, Francisco? Não, ele está tentando falar, mas... não estamos escutando, não, Francisco. Se quiser escrever no chat, fica também, a gente responde. Marco Aurélio, quer falar, então, enquanto o Francisco escreve? Pode ser, professor. Estão ouvindo aí? Sim, tranquilo. Boa noite a todos. Glauco, o senhor pode comentar alguma coisa sobre aquele porto que caiu daquela empresa em Santana, Antiga Icome? Se eu não me engano, quem estava na época era a empresa Zamir. Olha, eu posso dizer a vocês o seguinte, tranquilo, eu não tenho medo de responder. Pode perguntar, pode parar. Olha, ali é o seguinte, é uma conta simples. Você bota 4 milhões de toneladas na retroárea do porto. O que é a retroárea? Aquela área depois do porto. Você tem uma carga enorme. Você tem um produto, que é o minério de ferro trabalhado, que ele vai dar a densidade dele por metro cúbico, algo em torno de 2,5 a 3 toneladas, entendeu? Você joga 4 milhões de toneladas, você vai ter uma pressão no solo enorme. Né? É mais ou menos o que aconteceu na barragem de Sobradinho. Ele vai espirrar, foi o que aconteceu ali. Ali, eu volto a dizer de novo, eu tenho batido muito isso em algumas redes sociais, o Amapá não enxerga bem. Nós fizemos um dos grandes equívocos, assim, realmente, por exemplo, o minério se instalou aqui nos anos 50 e nós deixamos isso acontecer e sem uma fiscalização, quer dizer, o cara estava solto ali. Aquele ali, eu vou te dizer mais uma coisa, Marco Aurélio, é o melhor porto de todo o Amazonas.
Você sabe por que não acharam ninguém ali no fundo? Porque lá é 42 metros de profundidade, querido. Nem, até tem que pegar lá só de submarino. Entendeu? Então, é uma condição ali que realmente faltou uma fiscalização, faltou um entendimento. Você vê que nós não temos uma política de porto, nós não temos um entendimento disso aí. Você tem uma ideia, o Pará, o atual governador, que é o Helder Barbalho, ele foi, nos governos Dilma Temer, ele foi ministro da Integração Social e depois ministro de Portos. E o secretário de Porto era o ex-senador pelo Pará também, Luiz Otávio, que o pai dele é uma família tradicional de navegação. Então, eles conheciam muito, entendiam muito isso. E tá aí o Pará desenvolvendo, né? Então, não sei se consegui te atender aí, Marco. Se era isso que você estava... Sim, professor. Até porque o senhor comentou no início que envolve até a economia, a engenharia e tudo, né? Afetou até a economia do município também, né? Exatamente. É essa falta de cuidado que o Amapá não tem com a questão portuária dele, e aí está todas as condições, o porto como um todo, para a hidrovia, para a pessoa, para a carga, para passageiro e tudo, é que fica a gente nessa situação. Eu vejo ali que o Francisco Xavier ainda está e a Beatriz também. Francisco, está aqui, mora no município de Santana. Tá, vamos ver aqui a pergunta dele. E a realidade de alguns portos clandestinos. Tá, muitas balsas carregam caminhões e demais produtos, inclusive durante a madrugada, para não pagar. A solução desse problema é exatamente, Francisco, aquilo que a gente tem colocado. É você transferir toda essa área portuária para o Matapi e para o Vila Nova. Acho que o Vila Nova é aquele que passa na segunda ponte. Posso estar enganado com o nome do rio. Por quê? Porque você disciplina e fica muito mais fácil do próprio Estado agir, da autoridade marítima, da própria polícia, por exemplo. Você tem uma ideia, o quanto a gente não enxerga porto, a PM do Pará ela tem uma divisão, tem umas unidades exclusivamente de patrulhamento hidroviário, entendeu? Aqui nem se pensa nisso. Agora que foi criado o BPRE, que é o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Então, isso evitaria. E isso que você está colocando, Francisco, é tão importante, porque, olha, em 2019, em 2018, aliás, foi pego uma embarcação aqui com 400 quilos de cocaína pura, né? Esses portos clandestinos ainda tem isso aí. Eles além de sonegar imposto, ele ainda favorece aí a criação de crimes de outra natureza, né? Tráfico de droga e outras situações. Que você, no momento que disciplina, você tem uma área definida, então, por exemplo, basta uma fiscalização de rotina para você ver hoje que não tem. Porque como não está organizado, é cada um no salve-se quem puder. E favorece exatamente ao ilícito, né? Não sei se respondi aí, Francisco. Se respondi, vamos passar ali a Beatriz, que levantou a mão também. Tá dando para escutar? Perfeito, querida. Boa noite, Glauco. Boa noite. Durante a noite dá para perceber que o Amapá ele tem realmente um potencial muito grande. E muita desorganização também em relação aos portos, à administração. Eu, como viajo vez ou outra para Belém de barco, e estou ali vendo de perto como funciona o Porto do Greco, eu fico preocupada, assim. Mas eu queria saber qual seria realmente a primeira ação para que a gente possa desenvolver essa parte dos portos no Estado. Não sei se é um pouco também da resposta que o senhor deu para o Francisco, né, em relação à transferência da área portuária também. Beatriz, a primeira ação realmente é buscar essa área, né? Eu sugiro essas áreas pelo próprio tipo de investimento que o Estado fez, né? Que foi criado as pontes, você tem um acesso rodoviário, você tem áreas ali livres, entendeu? Você tem um rio de água mais tranquila, que não tem onda,
né, tem só a correnteza, fica muito mais fácil de você trabalhar. Eu não sei, para fazer essa viagem que você faz eventualmente de barco até Belém, já é, vamos dizer assim, Belém, você já nota que alguns terminais hidroviários você já desce com uma certa segurança e conforto, né? O que não está vendo. Então, para que isso aconteça, é preciso que o Estado abra o olho disso, né? Eu tenho provocado muito isso e o pessoal está começando a puxar essa discussão, né? O Estado ele tem que começar a olhar. Isso é um projeto de Estado. O que é o Estado? É governador, é o município, é a bancada estadual, é a bancada federal. Nós temos que olhar para isso e começar realmente a cuidar disso, porque a tendência, Beatriz, é só piorar, né? Porque a população está aumentando, as embarcações estão bem e os acidentes, a probabilidade de acidentes são muito maiores, entendeu? Então, você que viaja para lá, para Belém, tem visto que há uma melhoria nos portos de Belém, né? Assim como eu vi agora em Santarém, fiquei impressionado com a organização dos terminais hidroviários dele lá, o que favoreceu bastante a navegação aquaviária lá, né? O nível de acidente, proporcionalmente, de Santarém em relação a Macapá é baixíssimo. Aqui a gente ainda tem muito risco. Não sei se consegui responder, Beatriz. Conseguiu sim. Em relação à organização, dá para ver que lá em Belém, cada empresa, né, tem a sua área de chegada, né? Então, eles têm um terreno delimitado onde os barcos atracam no pier, né? Cada empresa aqui, eu acho que só tem uma. O Matapi, basicamente, ficou para as balsas, né? E isso ali, olha, nós tínhamos ali, tinha uma empresa de pesca aqui que tinha um terminal muito bom ali ali no Matapi, na beira do Matapi, já estava pronto aquele. Até cheguei a falar com uma vez o governador à época, falei, rapaz, desapropria isso aí, meu amigo. Faz um terminal hidroviário aqui, já está feito, o CAI já está feito. Entendeu? A estrutura de galpão lá, pô, já divide, já bota uma unidade da PM, já bota uma unidade da Secretaria de Saúde, entendeu? O pátio da empresa que estava lá, aí você já disciplina o táxi, o caminhão e tudo, pô, estava ali do lado de Santana, né? Aliás, no Distrito Industrial, inclusive. E aquilo se perdeu, está lá. Quer dizer, falta realmente uma visão de Estado, entendeu? Nós estamos muito preocupados. Se você for olhar a maioria das nossas emendas parlamentares, não, eu vou construir um prédio daqui, eu vou construir ali, eu vou fazer isso, e não há um pensamento de um desenvolvimento a longo e curto prazo. O Amapá ele não tem um projeto piloto de desenvolvimento, e isso leva a prejudicar isso aí. Então, a tendência maior disso, querida, é a gente ter mais acidentes com gravidade em razão disso, que o Porto do Grego está engargalado. Existe um projeto que eles estão fazendo no terminal hidroviário lá, através do DENIT, para fazer uma organização ali, mas ele já vai começar, quando ele inaugurar, até que ele fique pronto, ele já vai estar extremamente sobrecarregado. Então, o ideal realmente, de qualquer maneira, já é um começo, entendeu? Mas o ideal realmente é você pegar essas áreas, porque ali tem áreas bastante grandes. Você vê ali no Matapi, nós temos ali a Flora, e tem umas áreas grandes ali que estão sem ninguém, né? Daquela lateral. E que poderia fazer ali um terminal hidroviário. Você pegar ali uns 300 metros de frente, 400 metros de frente, e fazer terminal ali, querida, é muita gente ali, muita gente que você coloca. Entendeu? E favorece muito também, principalmente para o nosso ribeirinho, que eu vejo que ele tem que se virar, ele vem no salve-se quem puder. Essa é a verdade. Vamos lá, mais alguma pergunta aí do pessoal? Mais alguém que queira? Pode emparedar aí. Lembre-se que eu sou vocês amanhã. Então, os engenheiros a gente tem que aprender a questionar mesmo, não ter receio. Eu gosto que vocês estão me tratando mesmo pelo nome, que é assim que engenheiro tem que tratar.
Glauco, quando eu voltei para Macapá em 2017, eu cheguei até a comentar com os alunos durante uma aula, né? E eu vi uma reportagem que foi até feita naquele portal Celes Nafs, eu acho, né? Isso. Onde aquele prático, Ricardo Falcão, falava de um porto de contêiner em Taubal. Aquilo não foi para frente, ficou muito na questão de viabilidade, não tinha algo que bloqueasse essa questão? Ali, veja bem, lá é uma área interessante, é muito boa. Só que ali a infraestrutura de construção para lá é muito grande. Eu sempre defendo um investimento mais simples, né? O investimento mais de resultado um pouco mais próximos, né? Ali você teria que criar toda uma infraestrutura, não só portuária, mas também rodoviária de acesso. Você teria que criar todo um terminal de carga, de apoio, enfim. Ele é viável, sim, mas nós precisamos trazer, por exemplo, quando eu era presidente da CDSA, nós não estávamos sequer nos portos do Arco Norte, que era um absurdo isso. Pô. A melhor área de porto do Brasil para o escoamento dos grãos não estava considerado, não estava pleiteado. Então, a partir do momento que começar a potencializar o Porto de Santana, começar a ver essa carga, aí você vai buscar um investimento privado, que é como eu disse, já era uma política de governo que ela já vem há mais de 7, 8 anos, ela estava amadurecendo lá atrás, né? E já vinha evoluindo através do Ministério da Infraestrutura e depois da Secretaria de Portos. Esse pensamento já eram projetos que estão saindo da gaveta, né? Então, ele, num futuro, realmente, ele com certeza vai ser viável. Ele só tem um problema lá, ele não tem águas abrigadas, né? Ele não tem água abrigada, ele tem aquela onda ali que a gente vê de vez em quando arrebentando em Macapá, que no Canal de Santana não tem. É uma característica interessante ali. Santana, você não vê esse tipo de onda. Você vê a maré subir e descer, mas não tem essa onda. E essa onda ela é desfavorável para a balsa, né? Ela é desfavorável para a balsa. Então, até na época, o Falcão, eu conversei com ele sobre isso, ele falou, não, a gente constrói um mole, eu não sei se vocês sabem o que é o mole, é uma estrutura de pedras para matar a força d'água. Eu falei, pô, Falcão, só tem um detalhe, o Amazonas é uma calha. Eu quero te vender pedra para quando ele chegar nos 30 metros de profundidade. Vai ser uma estrutura, um impacto ambiental sem precedente. É o que hoje acontece, por exemplo, com Barcarena e Santarém. Santarém, quando a água está agitada, praticamente não carrega o navio, porque a balsa ela bate na lateral do navio. Há uma característica de diferença vamos dizer assim, de acidez da água, por exemplo, no Oceano Atlântico, a embarcação ela flutua mais, né? Na água doce, ela afunda mais. Então, o navio ele fica mais estável e a barca bate ela fica ao sabor das ondas. Então, fica praticamente impossível o carregamento. Então, esse porto ele vai sofrer isso, esse porto lá, da região do Pau Cavado, entendeu? Além do grande investimento, né? Então, hoje você tem que o modelo, vamos dizer, de participação de investimento em porto é a famosa PPP, que é a participação privada, né? São as PPP que já estão acontecendo em alguns portos do Pará. O Pará já está fazendo isso com muita maestria, né? E tem dado resultados significativos. Eu sempre gosto, eu não gosto de teorizar muito. Eu sempre gosto de pegar, como bom engenheiro, exemplos que funcionem e adaptar para a nossa realidade. Então, aquele porto é viável, sim, mas o investimento dele é muito alto. Nós estamos falando aí algo em torno de 600 milhões de reais ou mais, só em infraestrutura. Só em infraestrutura portuária, né? Fora a infraestrutura do modal rodoviário para poder fazer a ligação. Mas ele vai ser o futuro, ele vai acontecer. Num outro momento vai, com certeza. Perfeito. Tá bom?
Mais alguma pergunta aí, pessoal? Aproveitar aí a presença do Glauco aí. O Ivo levantou a mão. Pode falar, Ivo. Opa, Glauco, eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre as atividades lá do Porto de Santana, lá com a Companhia da Doca de Santana, que o senhor foi presidente. Assim, quais as principais atividades, qual é o principal escoamento que ocorre lá? Enfim, quais as atividades que movimentam ali o Porto mesmo? Olha, Ivo, muito boa essa tua pergunta. Hoje, mais da metade do nosso trabalho lá é a exportação de cavaco para o Japão, né, através da reflorestadora Ansel. Esse também é um outro equívoco do estado do Amapá, e alguém falou, eu não sei se foi o Marco Aurélio, não sei se foi o Francisco, sobre isso também, né? Que quando estava o negócio do minério, o porto que caiu e tal, e diminuiu e as pessoas ficaram desempregadas. É porque o Estado, por exemplo, e há uma movimentação agora, de novo, da mineração, que deu um bom lá no porto, né? Eu, quando assumi o porto, nós vínhamos aí de 26 navios por ano e deixamos o porto com 42. E já sei que a gestão atual, que também é um colega nosso engenheiro, lá o Edival Torque, e aqui para nós eu acho que ele está levando com muita competência, já foi presidente anterior, ele até conhece a equipe melhor do que eu assumi em abril de 2019, 2020 eu tive pandemia, no final de 2020, como mudou o prefeito, eu fui exonerado. Então, mas ele está fazendo um trabalho excelente e ele está carregando a previsão, a perspectiva desse ano é 62 navios, né? Uma mar de minério. Só que, olha só, quando você não trabalha, quando não é um projeto de Estado, o que acontece? Nós dependemos do preço de minério de ferro, né, e do preço do dólar alto. Então, eu não gosto de atrelar uma movimentação, uma economia, em apenas um ou dois fatores, entendeu? Eu acho muito perigoso isso, foi o que aconteceu, quer dizer, nós chegamos a movimentar entre aquele porto que caiu e o da CDSA algo em torno de 250 navios no Amapá. E foi o momento que se criou o Shopping Garden, esse shopping aqui do Amapá cresceu, quer dizer, houve muito investimento no Estado, porque o porto estava movimentando. Né? Aí, no momento que caiu o porto, caiu o preço do minério de ferro, também aquilo zerou e criou um problema social muito forte para o Estado. Então, quando eu falo que é problema de Estado, o que fazer nisso? Por exemplo, o Ansel está aí, né? O que fazer? Como você evitar que amanhã o japonês chegue e eu vou fechar Ansel, aí você vai ter um problema social muito grande. O que se tem que ser feito é o Estado ter uma visão desses projetos e cuidar deles. Assim, não deixar que o projeto fique muito solto. Por exemplo, não deixar que se acumulasse 4 milhões de toneladas lá naquela beira de porto, entendeu? Pressionando aquele solo. Né? Então, aquilo tudo ali, quem passa ali em Santana, vê o tamanho da pilha que ainda está hoje ali, é uma coisa absurda aquilo. Aquilo é um verdadeiro crime contra o Amapá. Quer dizer, por quê? Porque o Estado deixava, tipo assim, pô, tu me aluga um carro e tu deixa comigo, nem vai olhar lá o carro. Então, o cara vai usar da forma como ele acha que deve. Não, você tem que fiscalizar, pô. É isso que precisa. As PPP hoje, o modelo de porto público, como é a CDSA, quando eu fui presidente lá, muita gente perguntava, não, presidente, se houver iniciativa privada, vai privatizar? Falei, não. A ideia não é essa. A ideia é fazer uma gestão portuária, entendeu? E deixar que os investimentos de infraestrutura sejam privados. Esse modelo não foi criado por mim, não. Isso vem de um pensamento lá de trás do governo da então presidente Dilma. Tá? Ela começou a modernização de porto, né? E veio desenvolvendo, e o atual governo está colocando para frente. Entendeu? As ideias, elas existem e elas não acontecem por falta de vontade política, ou até de desconhecimento, que é o que eu tenho batido muito com a nossa bancada federal. Veja, nós tivemos oportunidades aqui enormes e fantásticas assim para desenvolvimento, mas nós não tínhamos um projeto, não tínhamos um pensamento. Né?
Nós tivemos já 2 presidentes de Senado. Um foi o José Sarney, que ficou mais de tantos anos lá, né? E a turma dizia assim que ele pegava, ele era presidente daqui, mas ele atuava no Maranhão. Porque lá o Maranhão tem um projeto de desenvolvimento, nós não temos ainda hoje não tem. Né? Tivemos agora recente aqui o presidente do Senado, né? Que é o Alcolumbre, mas em 2 anos é humanamente impossível quando você não tem um projeto. Então, o que eu bato muito nisso é que a gente venha, traga a academia para isso também, para que vocês já vão crescendo ao longo do curso, tendo essa visão, e a gente começa a criar uma bancada de discussão verdadeiramente desenvolvimentista, entendeu? Então, a CDSA só não aconteceu a mesma coisa, porque como ela exporta o cavaco, ela está exportando também, ela acabou absorvendo o minério que estava saindo de lá, e também a soja. Então, ninguém ali, por interesse que o porto não quebre, entendeu? Eles deixaram, vamos dizer assim, não deixava acumular material. Por exemplo, eu determinei lá, e é uma determinação que o atual presidente está levando, que isso aqui é bacana, entendeu? Mudou porque eu fui indicado pelo prefeito anterior. E o que me sucedeu pegou as ideias que a gente tinha deixado, que ele achou coerente, e está mantendo, está até fazendo melhor. Ainda há pouco, antes da nossa live, eu estava conversando com ele, eu fiz umas publicações, e ele até dizia, Glauco, faz isso aí que tu está me ajudando, pô. Eu acho que é isso, não podemos ter essa vaidade. Um dos pontos de maiores atrasos do Amapá é esse. Eu vi aí, não sei se foi a Larissa, levantou a mão, mas acho que apagou, não sei. Mas não sei se cheguei ali a responder ali para o Ivo, se satisfiz aí mais ou menos o pensamento dele. Essa questão de continuidade, né, é muito importante a gente ver aqui que sai gestão, entra outra, você tem essa dificuldade de dar continuidade às coisas boas que foram feitas na anterior, né? Eu não sei se é um problema crítico de outros locais, mas aqui é muito acentuado. No Amapá é muito forte. Alguma pergunta mais, pessoal? Podemos encerrar? Já está no horário, inclusive, né? Eu acho que eles têm aula depois. Eu vou colocar aqui a frequência, tá? A palavra Porto. E eu posso dizer o seguinte, gente. Vocês, eu estou à disposição de vocês, tá? A professora Badini, professor Adenilson, teve meus contatos. Tá? Espero que essa pandemia termine logo rápido. Eu posso me predisponho aí com vocês a trocar essa experiência, porque a gente precisa realmente criar um modelo de desenvolvimento do nosso Estado. Poxa, nós temos o de melhor, que foi o que eu até brinco uma vez, o governador me perguntou, Glauco, como é que você descobriu isso em menos de 2 anos? Eu não descobri, governador, estava aí, eu só fiz enxergar. É verdade. Mas, Glauco, eu agradeço muito aí a sua disponibilidade, hein? Agregou muito aí, a gente está com a disciplina em andamento, mas hoje a gente falou um pouco de tudo, né? E principalmente focando no nosso estado, né? Na nossa cidade, as oportunidades. Eu acho que a gente tem que realmente colocar na cabeça de todo mundo, né? E principalmente dos futuros engenheiros, para a gente, como tem essa capacidade técnica, né? De verificar essas questões, tanto de viabilidade como de execução de um projeto, acompanhamento, é importante que a gente seja crítico, né? E tente ter ideias que possam agregar e contribuir para uma melhoria geral, né? Eu até concordo muito com o senhor, professor, e digo assim, não se acane de perguntar, mesmo que vocês achem que seja uma pergunta que eu possa entender como cabulosa, como difícil. Não, a gente tem que tirar dúvida mesmo, porque é uma situação nova, e eu não tenho receio nisso, né? A pergunta, mesmo quando ela é, vamos dizer assim, forte, vamos dizer, mais intensa, mas quando ela tem aquele propósito de elucidação de dúvida, eu acho fantástico. Eu não tenho o menor problema para isso, não. Tá bom? Em outras áreas que vocês queiram, estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado aí pela oportunidade também. Nada. A gente vai mais na frente combinar, sim, a questão da visita. Eu vou ver de uma forma segura que a gente possa fazer, mas a gente vai trocando ideia, sim. Tem muita coisa para conversar. Tem essa questão da Sérgio Arruda, que a gente está esperando a oficialização. Muita coisa boa aí para a gente tentar
fazer a universidade aí mostrar o seu papel lá. Nós temos um grupo muito bom. Isso, até te peço para você dar a questão da Sede Arruda, que é uma coisa que a gente está trabalhando juntos também, né? Sim, sim, exatamente. Com certeza, junto com o professor Isso, trazer academia para os problemas que já estão, já ir convivendo com isso. Pô, se eu tivesse tido isso no meu curso, eu seria um engenheiro muito melhor hoje. Tranquilo, agradeço aí, muito obrigado mesmo aí. Bom, o pessoal que puder abrir a câmera aí só para fazer um registro aí, quem não puder não tem problema. Obrigado a todos aí, gente. Uma boa noite. Boa noite. Já está tirado aqui o print. Obrigado, Glauco. Obrigado, boa noite a todos. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.